Olá. Bom dia. Bom dia, Nicole. Bom dia. Ai, que sono hoje. Ai, será que o povo acorda hoje? Acho que sim. Bom dia, Júlia. Duda, bom dia. Duda, 8h02. Espera até 8h04. Oi, só temos meninas hoje, gente. Caramba. Ah, não, Davi entra. Bom dia. Bom dia. Oh, meu Deus. Hoje, a aula está bem contemplativa, assim, vocês vão ficar bem relaxados. Mas a gente vai ouvir algumas marchas, tá bom? Então, tem a ver realmente com a audição de vocês. A aula de hoje, que já está postada, é o início já do assunto da nossa prova, tá? Tem toda aquela introdução sobre Calder, movimento e tudo mais, e tem a parte exclusivamente visual, né? Que vem falando dos elementos da linguagem visuais. Então, assistam com zelo, né? Marcando mesmo o que eu falei, porque está bem, né? Está o livro exposto ali. Aí dá uma marcadinha, a gente vai voltar a falar dos elementos visuais na obra. E hoje a gente vai associar a linguagem visual com a linguagem musical, tá? E essa associação que o livro traz é falando das marchas, beleza? Eu vou espelhar o livro de vocês, mas não precisa. Se tiver aí na mão e quiser ir marcando, beleza. Se não, só prestar atenção em alguns pontos para ver aonde que a gente pode ligar, de alguma forma, a linguagem visual com a musical em cima daquela escultura, né, de metal, e as marchas. As marchas militares, né, que é da onde surgiu esse gênero. Lembrando o seguinte, segunda-feira que vem é o prazo limite para entregar o trabalho. E antes, né, se der tempo, antes eu vou mostrar, na verdade, vou mostrar agora, que é melhor. Aonde eu guardo o trabalho de vocês, olha só, eu só tenho o trabalho do Bernardo, da Júlia, da Nicole e da Paula. E o Pedro, que me mandou ontem à noite e eu ainda não vi, mas eu vi que chegou. Então, eu vou abrir e tal, eu vou salvar aqui e salvo lá. Então, eu só tenho 5, né?
5 trabalhos de uma turma aí de 15, né? Então, por favor, sabe, só tem essa semana. E se vier errado no último prazo, vai ficar errado de alguma forma, né? Isso vai influenciar, sim, no seu resultado final, né? Então, se nosso foco é sempre todo mundo, quem ainda não entregou, quem ainda não está naquela lista, entregue, tá? A Tânia deixou bem claro que só vai receber depois um prazo com uma justificativa muito, vamos dizer, justificável. Então, não vai ter uma desculpa, tipo, que não sabia ou que estava sem computador e tal, tá? Então, por favor, se atentem a isso, ok? Então, vamos lá. Eu vou botar aqui no livrinho de vocês. Quem está com o livro aí é na página 105, tá? Eu vou até fechar um pouquinho aqui e vou mostrar alguns pontos de um com o outro, tá? De uma linguagem visual para a linguagem musical, tá? A marcha é movimento, então já começa por aí, ó. Movimento e musicalidade não são expressões difíceis de se associar, certo? Então a gente já tem aí a nossa primeira associação. Especialmente se pensarmos em nossos ritmos dançantes, inventados e reinventados em toda a história da música. Então, a gente pode associar ao movimento, que é o protagonista desse capítulo, tá? As marchas, a marcha musical, como conhecemos hoje, foi desenvolvida a partir da evolução de instrumentos de metais, principalmente no final do século XIX. Tá? E esses tipos de instrumento, trompete, saxofone, também estão sendo, que são de sopros, né? São associados à percussão. E essa junção desses instrumentos dá tempo e ritmo na movimentação dos exércitos militares do passado, de maneira como se comportavam nos campos de batalha. Então, assim, era importante a música até no campo de batalha, para ditar a cadência, para dar força e ânimo no meio daquela situação. Beleza? Na página 106, a gente vai ver que as marchas são peças musicais e instrumentais bastante ritmadas e essas marchas têm o intuito de manter ou dar ritmo da movimentação dos batalhões de forma cadenciada, né? Porque a gente acabou de falar. Apesar de nem todas as marchas serem para campos de batalha, a maioria delas, né, foram feitas por compositores militares, tá? Ó, alguns dos grandes compositores desses gêneros eram militares e lideravam bandas e orquestras. E aí a primeira marchinha que a gente vai... Marchinha não, né? A primeira marcha que a gente vai ouvir é desse cidadão aqui, John Philip, né? Ele ficou conhecido como o rei das marchas. Em algum momento ou em algum filme, essa primeira marcha que a gente vai ouvir, que é essa aqui, The Washington Post, você já teve acesso, por mais que eu acredite que não seja o tipo de música que esteja lá na sua recordação musical, mas em algum momento você já ouviu essa marcha do The Washington Post, tá? Vou colocar para vocês. Deixa eu só... Ai, meu Deus, cadê isso? Peraí. Eu não estou vendo vocês, então me dizem se vocês estão ouvindo, tá? Só fala sim ou não. Sim. Por favor.
Então, essa, certamente você já ouviu, né? E não é isso que eu quero agora. Essa, com certeza, você já ouviu e ela é muito usada, né? Vamos botar assim, quando a gente tem filmes americanos que tem desfile cívico, alguma coisa assim, ela, em geral, ela sempre é tocada em algum momento, né? Então, os americanos eles têm muito disso de trazer suas músicas, né, de batalha e tal, para as suas representações do cinema, certo? Vamos dar uma continuada, porque vai ter outras marchas ao longo da aula de hoje que eu sei que você conhece. Então, vamos lá na sua página, continuando na página 106, associando a linguagem, outro compositor militar de marchas e de marchas militares, bastante importante, é o tcheco Júlio Fuchs, né? Acredito que seja mais ou menos assim. Sua peça mais conhecida é a Entrada dos Gladiadores. Olha a data, gente, 1897, que ao longo dos anos acabou se tornando um tema circense, em especial associado a atos de palhaço. Assim, não tem como você nunca ter ouvido essa marcha, mesmo que você nunca tenha ido ao circo, em algum momento você já ouviu certamente essa marcha, e como o texto falou, ela está muito associada à entrada do palhaço, né? Ela é usada no circo direto. Vamos lá. Olha só, entrada de gladiadores. Não, depois eu vou pagar, claro. Então, certamente você já ouviu esse tipo de... Não. Agora não. Certamente você já ouviu a marcha que dá essa cadência, né? E por mais que seja um gênero musical da qual a gente não tem o uso de ficar ouvindo sempre, tá? Elas casam com o nosso dia a dia e tem todo um contexto, né? Se você continuar lá no seu livro, você vai ver que lá no finalzinho, lá na página 107, tem um fechamento, né, em relação à marcha, que fala o seguinte. E aí a gente já está indo quase para os finalmente. Ó, de qualquer maneira, fica evidente que os ritmos das marchas, na maioria das vezes, sugerem um grande movimento, como demonstra a maior parte dos atos do circo. Assim como deveria ser, em especial, os espetáculos dos gladiadores na Roma antiga. Tá? E tem algumas marchas que fazem parte, né, da nossa vida ocidental atual em certos momentos. Tá? E aí eu vou tentar ver se eu consigo colocar as três, né, que são a marcha nupcial, que é uma marcha que eu acho que todos os meninos têm muita vontade de ouvir. As meninas são mais assim cautelosas e tal, né, mais pé no chão, mas os meninos muito sonhadores têm muita vontade de ouvir em algum momento, em um momento especial, a marcha nupcial. A marcha fúnebre é algo que a gente pede para Deus não precisar passar ou ouvir, né?
porque não é uma celebração, é algo que nos marca, porém não é algo feliz. E, para mim, a mais bacana é a Marcha Imperial, tá? Que é algo que eu acho que é fantástico. E assim, se você nunca ouviu, você já ouviu, talvez não saiba o nome, mas é algo que eu acho que vai de encontrar tudo que a gente está falando, de junção de todas as linguagens artísticas. Então, vamos lá. Primeiro, essa aqui. Agora, vocês conseguem acompanhar? Ou eu tenho que tirar a tela e voltar de novo? Vocês sabem? Vocês estão vendo, Frederico? Conseguem ouvir a marcha? Dá para ver? Ah, então beleza. Essa não é algo que a gente queira ouvir. A melhor de todas, de marchas no cotidiano, que eu acho, na minha opinião, né, nessa pesquisa que o livro traz assim, de algumas marchas, é essa. Independente da ocasião, todas essas marchas elas sugerem movimento, né? No campo de batalha, num filme, numa atração circense. E essa, então, é a associação que a gente pode fazer com as marchas, né? Com o sentido sonoro e a escultura de Calder, tá? O que eu coloquei para vocês hoje lá na plataforma? Além de continuar, né, como eu comecei a falar sobre esse aspecto visual, eu coloquei um link de um jogo para vocês, que é o Kahoots, tá? Tá junto com a videoaula, como você vai fazer para acessar? Tem um linkzinho, que se eu abrir, eu acabo abrindo o jogo e assim, e fica injusto. Eu posso tanto mandar, né? De repente eu até faço isso. Eu mando pela Luísa hoje no fim da aula, mas assim, seria interessante que você assistisse a aula da teleaula que já está postada, que fala da parte visual, porque esse Kahoots é um desafio, da qual é um game, é um quiz, que você tem que responder, obviamente, as questões corretas no menor tempo. Tá? Não basta apenas acertar, mas tem um menor tempo. E ele é todo dinâmicozinho e tal. Né? Quem conseguir entrar e quem conseguir jogar, depois me dá um retorno para dizer assim, Flávia, isso foi legal, essa atividade, esse jogo é bacana, vale a pena, porque assim,
é uma forma de você rever os conteúdos, as perguntas, de uma maneira lúdica, brincando, tá? De um jogo. Tá lá também dizendo como que você faz para acessar e tudo mais. Eu dei um exemplozinho, fiz um videozinho com exemplo, tá? E para hoje a gente tem isso, beleza? A gente fez, então, uma parte sonora em relação ao movimento. Tenho lá na plataforma a continuação dessa aula, né? Com um exercício. Não avaliativo, mas um exercício de revisão e tal. E preciso que o restante da turma me mande o trabalho, tá bom? 5 trabalhos só não é bacana, só falta uma semana, beleza? Então, se você precisar da aula de hoje, Flávia, eu não entrei não porque eu estava fazendo o T1, beleza. Uma coisa não justifica a outra, mas eu preciso do T1 para mim, ok? Dúvidas? Não? Vamos continuar tomando café. Vamos continuar a tomar nosso café até a próxima aula? Porque tá todo mundo querendo despreguiçar. Tá joia, então? Então, ó, um beijo, boa semana. Fiquem com Deus. Tchau, tchau. Tchau. Beijo. Beijo. Beijo.